Eu sou fundamentalmente muito velha pra isso. Oi, meu nome é Sydney e bem-vindo de volta ao inferno. E como sempre, antes de iniciarmos, o vídeo de hoje é patrocinado pela Tej Henley. Agora, se você esteve aqui por algum tempo neste canal no Teleférico do Inferno, provavelmente sabe que eu não sou grande apoiadora de coisas que dividem os sexos. E sim, enquanto reconheço que algumas pessoas, tanto homens quanto mulheres, podem ser totalmente cabeças de vento e pessoas terríveis, eu consistentemente tenho a opinião de que homens e mulheres, em sua maioria, são melhores juntos. Então, com isso em mente, provavelmente não será uma surpresa para nenhum de vocês que eu pessoalmente não estou gostando de algumas das novas vozes, programas e discussões que estão surgindo das guerras de gênero. O fato de estarmos até mesmo chamando isso de guerras de gênero me faz querer comer um punhado de colheres. Este é um tópico e uma série de questões que eu queria explorar há bastante tempo, mas vou deixar isso para outro dia, quando puder expressar melhor minhas opiniões. Considere este vídeo como se estivéssemos apenas molhando os pés na água. A menos que, claro, você seja uma pessoa que gosta de pés, nesse caso não pense em dedos dos pés de jeito nenhum. De qualquer forma, algo que eu pessoalmente estou notando cada vez mais é que os comentários, o feedback e o consenso geral em torno de questões masculinas e femininas e nosso relacionamento um com o outro estão ficando progressivamente mais e mais extremos, pelo menos em círculos online. E eu acho que parte disso, pelo menos em parte, pode ser atribuída a essa nova onda de programas de namoro online auto-intitulados como Fresh and Fit e o podcast Whatever, dos quais eu realmente não sou fã. Talvez seja porque eu sou muito velha para esses programas, não sou o público-alvo, ou porque eles me fazem querer pregar meu rosto em um frisbee e lançá-lo por cima de um arco-íris. Se alguém souber de onde é essa citação, terá meu respeito. Se você não está familiarizado com esses programas, o que, honestamente, a essa altura você deveria estar feliz por isso, eles atuam mais ou menos como uma mesa redonda onde os apresentadores, que são homens, convidam várias mulheres, a maioria das quais não sabe o que é uma gola alta, e juntos eles discutem uma miríade de questões sociais relacionadas a encontros e relações entre homens e mulheres por muitas, muitas horas. E por algum motivo, os convidados desses programas parecem ficar muito sinceros sobre informações muito pessoais que eu não tenho tanta certeza de que precisamos saber. Eu sou a rainha disso. Ah, você é a... Rainha, você é realmente habilidosa. Incrivelmente. Você é habilidosa em fazer o olho de gato? Basicamente, é pra isso que eu uso a cara de prazer. É pra isso mesmo que eu uso, pelo menos. Senhora, por favor. Pensando bem, se você se sente à vontade para expor seu ânus na internet, compartilhar informações pessoais em um podcast provavelmente não parece tão íntimo. Vale ressaltar que muitas das mulheres que aparecem nesses programas, especialmente no podcast Whatever, possuem contas no OnlyFans ou produzem algum tipo de conteúdo obsceno. Mas, por causa das respostas e declarações absolutamente absurdas que essas mulheres e às vezes homens estão dispostos a dar neste programa público, esses clipes e esses vídeos e esses episódios muitas vezes se tornam virais. E como esperado, porque essa é a naturalidade da internet, isso leva a todo tipo de comentário por toda parte. Ao ponto em que a Vice e o New York Post publicaram artigos criticando convites a convidadas femininas com o intuito de fazê-las parecer estúpidas. O artigo de opinião do New York Post afirma que uma nova tendência preocupante em podcasts é convidar mulheres para serem ridicularizadas e menosprezadas. Devido às alegações feitas neste artigo, vários criadores de conteúdo responderam, sugerindo principalmente que as mulheres se fazem parecer bobas, e isso não é culpa do apresentador ou de outros. Para ser honesta, alguns desses criadores são meus amigos, e, embora eu concorde com eles em parte, é só até certo ponto. Esses programas, embora divertidos na minha opinião, não são bons em produzir diálogos significativos. Eles não são bons em estreitar o abismo entre os sexos, e para ser completamente franca com você, e novamente eu sei que este é um ponto onde muitas pessoas vão discordar de mim, eu não gosto da maneira como os convidados são retratados tanto no programa quanto nos clipes após o programa. Então é sobre isso que vamos falar hoje, fazendo piada de mulheres bonitas e burras para obter visualizações e como o podcast Whatever especificamente está contribuindo para a divisão de gênero. Mas sabe o que não está contribuindo para a divisão de gênero? O patrocinador do vídeo de hoje, Tej Henley. Você é um homem com pele no rosto? Você acha que hidratante é para mulheres?
Porque por algum motivo estranho e inexplicável, você não se permite ter uma pele suave como a de um bebê? Se a resposta para essas perguntas for sim, e você não quer parecer com o Yoda em algum momento no futuro, então Tiege Henley tem a solução para você. Tiege Henley ajuda os homens a iniciar e manter uma rotina de cuidados com a pele, simplificando todo o processo. Sei que vocês rapazes veem quantas poções nós mulheres usamos, mas não é necessário. Tiege Henley otimiza os cuidados com a pele oferecendo vários níveis de produtos dependendo das suas preocupações com a pele, seja acne, anti-envelhecimento ou apenas beleza em geral. Mas se você busca algo simples, o nível 1 é um excelente ponto de partida. Isso vem com todos os básicos, um sabonete facial diário, um esfoliante, um hidratante manhã com fator de proteção solar, 20 e um hidratante noite. Porque você não quer parecer com o Yoda? E a parte mais legal do Tiege Henley é que cada caixa vem com um cartão de instruções que te diz quando usar cada produto, como usá-lo e em que ordem. Ao se tornar membro do Tiege Henley, você tem benefícios como 20% de desconto no preço de varejo, opção de pausar ou cancelar sua assinatura a qualquer momento e personalização do seu pedido. Para uma pele masculina bonita, clique no link na descrição e ganhe 30% de desconto na primeira caixa, além de um brinde grátis. No início de abril, a conta do Twitter do podcast Whatever, ou X, ou seja lá como isso é chamado hoje em dia, postou um vídeo de 27 segundos com a legenda "Garota do OnlyFans é zoada". Nicolette Nicole, uma criadora do OnlyFans, foi questionada sobre seus ganhos na plataforma. Ela respondeu que é indelicado dar um valor em dólares. Outra convidada, Mary, considerou de mau gosto estar no OnlyFans. Nicole pareceu surpresa e respondeu que todos têm direito à sua própria opinião, mas a resposta de Mary foi uma má vibração. Este clipe, assim como outros postados pela conta, viralizou com milhares de visualizações e comentários, a maioria criticando as mulheres por opiniões absurdas ou tolas, expressadas no programa. A própria Nicole até comentou no clipe mencionado para promover sua conta no OnlyFans. Em uma entrevista à Vice um mês depois, ela disse que adorou que o clipe dela se tornou viral porque ganhou o apoio de seus pares, seguidores nas redes sociais e, mais importante, assinantes do OnlyFans. No final do dia, é por isso que eu participo de podcasts para aumentar minha presença nas redes sociais, disse ela. Adoro como não há padrão algum para se tornar uma pessoa com seguidores na internet. Tipo, você pode ter 4 células cerebrais que você esfrega juntas e as pessoas encontrarão algo interessante em você. Estamos nos sentindo um pouco inseguros, não é? Sim, há alguma verdade em eu ficar mais burra depois de assistir a todos esses clipes. Agora, o podcast Whatever sempre foi um pouco bizarro para mim por uma série de razões. A questão do OnlyFans, à qual voltaremos em breve, é uma delas. Mas, importante, quando esses clipes do Whatever começaram a aparecer nos meus feeds de mídia social, inicialmente eu não conseguia entender se eles eram representativos do que a maioria das mulheres modernas sente, ou se isso é apenas um grupo especialmente selecionado de mulheres jovens bonitas, mas não particularmente inteligentes, para fins de viralidade. Se você ainda não percebeu, a resposta é a última. Não escada. Última. O que estou fazendo? O fato também é que muitos dos clipes que acabam se tornando virais são cortados de tal maneira que os convidados são retratados de maneira ruim, pior do que as coisas que realmente estão saindo de suas bocas, se você pode acreditar, ou esses trechos em si apenas eliminam todo o contexto significativo. Infelizmente, isso é um princípio da criação de conteúdo moderno. Muitas pessoas fazem isso porque o público não tem tempo para encontrar o conteúdo original, identificar o momento em que algo específico foi dito e entender o contexto que o envolve. Se você produzir clipes de sucesso que atraiam muitos olhares, você se torna o mestre da narrativa. Ah, é sombrio quando eu digo isso em voz alta. Com isso em mente, entendo porque os escritores dos artigos da Vice e do New York Post chegaram às conclusões obtidas. Nos meses anteriores, clipes do podcast Whatever viralizaram no Twitter e TikTok. Os clipes abordam temas diversos, desde positividade corporal e racismo, até uma mulher debatendo com o apresentador Brian sobre feminismo e patriarcado. As mulheres têm sido oprimidas desde o início dos tempos. Como? Ai meu Deus, como? Você realmente está? Sim, pode falar. Você está afirmando que isso é verdade. As mulheres foram oprimidas na história, mas os homens também foram. Não é tanto quanto mais de um. Isso é interessante porque se eu digo como as mulheres foram oprimidas, você está tipo, bem, é auto-evidente, Brian.
Não deveria precisar te educar, mas você repetiu a mesma pergunta. Você acabou de perguntar, como os homens foram oprimidos? Você não deveria saber? Em um dos clipes mais perturbadores, uma jovem sugeria que partia os corações dos homens por diversão. Eu detestava o cara e queria ver se conseguia partir seu coração. Incrível. Foi divertido. Então você partiu o coração dele? Espero ter causado um pouco de dano. Uau, ok. Por que você acha que causou um pouco de dano? Eu gosto de humilhar homens. Você gosta de humilhar homens? Sim, é meu passatempo. Seu passatempo é humilhar homens. Você trabalha em um clube de strip. Você humilha homens lá? Eu pego o dinheiro deles. Esses vídeos são terríveis. E as coisas que essas mulheres estão dizendo são ou asininas ou absolutamente absurdas. Os autores dos artigos da Vice e do New York Post afirmaram que essas mulheres são manipuladas a fazer tais declarações, e um trecho é selecionado para viralizar. E eles estão certos sobre o último. Esse show está posicionado para clickbait e opiniões inflamadas. Mas o fato permanece que essas mulheres estão fazendo essas declarações por vontade própria, e elas parecem ou realmente acreditar no que dizem, ou elas estão dizendo isso para chocar ou estão completamente despreparadas para responder às perguntas originais apresentadas. Você pode estar se perguntando por que elas iriam ao programa se não são inteligentes o suficiente para responder às perguntas. E você estaria certo, seria culpa delas. Mas elas querem aquele dinheiro de assinantes do OnlyFans, minha amiga. Esse é o fator motivador ali. Além disso, você sabe o quanto essa geração é obcecada por ser famosa, essa geração sendo a Gen Z, que eu abomino. No entanto, os escritores acertam ao afirmar que as mulheres parecem estúpidas, mas omitem um contexto importante. Isso não ocorre o tempo todo, mas acontece com frequência suficiente. Por exemplo, há mais uma vez outro clipe que viralizou onde uma jovem mulher está discutindo quantos homens ela recebe em uma noite para fazer o tango do diabo. Chegou a um ponto em que eu tinha 19 anos e fui expulsa de casa porque estava trazendo 6 caras por noite. Nunca era o suficiente. Nunca era o suficiente. Então, sim. Espera, 6 caras por noite. Por, tipo, uma semana consecutiva. Sim, sim. Então 6 vezes 30, espera. Por aí. E como você está conhecendo esses caras? Geralmente aplicativos de namoro, tenho dificuldade em abordar homens. Geralmente apenas espero até que eles me abordem. Então... Tipo, você os encaixaria como às 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite? Sim, sim. Ok. E então eu até mesmo... desculpe. Não, continue. Eu diria que eu até gostaria de ter meus caras de reserva, onde era como se este cara não viesse esta noite, então eu convidaria este outro cara, e então se ele viesse, se o primeiro cara viesse, eu diria ao outro cara, estou ocupada, como se eu não pudesse, sabe, comparecer ou algo assim. Mas, Se você assistir ao episódio completo, ela explica que tinha um vício em sexo e opiáceos, e passou muito tempo tentando se recuperar disso. Então você é viciado em sexo? Ok, e daí? O que isso significa? Pode parecer muitas coisas diferentes para cada pessoa. Também sou um ex-dependente químico recuperado, mas o sexo era minha droga. Escape dos opiáceos. Depois que me livrei dos opiáceos, o problema se transformou. Na verdade, sempre foi um problema. Na verdade, durante este episódio, esta mulher conta uma história muito triste sobre overdose e como seu vício começou com o consumo de conteúdo adulto em uma idade muito, muito jovem. Deixe-me entender direito, este podcast convida mulheres que produzem conteúdo adulto. Depois, traz uma convidada que consumiu este conteúdo desde muito jovem e teve efeitos deletérios sobre ela. Então, o programa corta trechos dessa mulher falando sobre um período muito desafiador em sua vida para basicamente envergonhá-la, quando o próprio programa traz pessoas que produzem o tipo de conteúdo que contribuiu para ela fazer isso em primeiro lugar. Que absurdo. Agora, só para deixar claro, não estou dizendo que isso remove a responsabilidade e a responsabilidade dela, ou mesmo o fato de que ela foi em algum momento e talvez ainda seja promíscua. Obviamente, o clipe original ainda é muito chocante, mesmo com o contexto adicional, e, na verdade, o episódio inteiro em que ela está discutindo essas coisas também é bastante chocante com o contexto adicional, mas pelo menos explica que há muito mais acontecendo que alimenta o comportamento que está sendo descrito no clipe viral. Informação que a pessoa média nunca entrará em contato, porque nunca vai tirar um tempo para encontrar o episódio e ouvi-lo.
Eu também gostaria de chamar sua atenção para outro clipe recente do podcast Whatever, que apresenta a personalidade do Turning Point Estados Unidos da América, Alex Clark. Nos clipes postados no canal do YouTube do Whatever, eles destacam um momento em que Alex chama o apresentador Brian de Beta Male por algumas de suas opiniões sobre casamento. Acho que pra eu realmente considerar o casamento, ela teria que ganhar mais do que eu. Acho que ela teria que ganhar mais do que eu. Isso é... Você não quer uma garota sem dinheiro. Você não quer uma garota sem dinheiro? Quero dizer, pra uma parceira, eu sairia com uma garota sem dinheiro, eu acho. Mas pra casamento, você quer casamento? Muito gentil. De você ter trazido muito generoso, você é muito legal. Tipo, qual é o seu... Faixa aproximada como... Você está dizendo que ela tem que ganhar mais do que você. Isso é tão beta pra mim ser um cara que tem tanto medo de mulheres e casamento, cara. Não é beta, é a coisa mais gangster que existe. Espere, você pode fazer pra ser como... Inteligente com o seu dinheiro? Você sempre pensa que toda mulher está tentando te seduzir e manipular. Isso é coisa de beta. No final deste clipe, Brian nota que Alex foge da conversa quando ele está prestes a responder sua pergunta. Sim, eu diria que quando se trata de casamento, ela tem que ganhar mais do que eu. Ela tem que me superar. Ah, claro, a Alex foge quando eu estou prestes a responder para ela. Perguntei a Alex sobre isso porque assisti ao clipe e achei que foi editado de forma enganosa. E acontece que ela estava se levantando para ir ao banheiro e ela gritou fora da tela desculpa quando Brian fez seu comentário sobre ela se levantar para sair. Ela de forma alguma estava fugindo da situação, ela precisava usar o banheiro e ela estava voltando prontamente, o que ele reconheceu. Ela disse que iria abordar o ponto dela quando ela voltasse para a mesa. No entanto, se você assistir ao clipe por si só, nunca pensaria que esse era o caso. Alex foge quando estou prestes a responder desculpa. Tudo bem, desculpa, aceita. Bem, temos algum chat? Não temos nenhum chat. Vou esperar para responder. Reitero que essas mulheres estão expressando suas próprias opiniões. Ninguém está colocando palavras em suas bocas. Ninguém está encurralando-as para que elas articulem essas coisas da maneira que estão articulando. Eu percebo e reconheço isso sem discordância de minha parte. Mas se até mesmo Alex Clark, que é um criador de conteúdo do Turning Point Estados Unidos da América, que provavelmente concorda com muitos dos pontos de vista mantidos por muitas das pessoas não pacientes mentais que participam desse podcast, e ela está sendo tirada de contexto, o que você acha que está acontecendo com o clube sem gola alta? Mas é claro, meus problemas com o podcast Whatever vão um pouco mais fundo. Se você realmente se sentar para assistir um desses episódios, realmente parece uma grande sessão de luta. O programa coloca ambos os sexos em conflito, destacando posições e opiniões absurdas dos convidados, principalmente as femininas, em vez de tentar encontrar um meio termo. O fato aqui é que ou esses podcasts convidam intencionalmente mulheres de inteligência limitada, ou essas mulheres aproveitam a oportunidade porque querem promover seu OnlyFans ou construir alguma influência online, mas acontece que ainda possuem inteligência limitada. Seus opositores masculinos parecem mais inteligentes em comparação. Esses momentos são recortados do programa e circulados nas redes sociais, onde contas os usam para fazer generalizações sobre as mulheres e visões femininas. Porém, agora que estão trazendo diferentes tipos de pessoas, incluindo algumas mulheres inteligentes, fica evidente que não se trata de todas as mulheres serem bobas, mas sim que a maioria das convidadas femininas não é inteligente. Tweets da conta Liberty Anders resumem isso muito bem. Imagine se eu entrevistasse incels semanalmente, fazendo perguntas para retratá-los de forma negativa e editasse as entrevistas para prejudicar ainda mais os relacionamentos entre homens e mulheres. Ela segue escrevendo, as meninas que participam deste podcast são escolhidas pelos apresentadores no Instagram. A maioria das mulheres é tranquila, normal e não teve muitos parceiros sexuais. O problema com este podcast é vocês começarem a acreditar que as mulheres são assim. Esses tipos de clipes, podcast, comentários que são muito negativos em relação ao sexo oposto tornam muito difícil ter um relacionamento normal, porque seu cérebro fica totalmente consumido com o discurso de relacionamento online e você para de ver seu parceiro como um indivíduo. Agora escute, obviamente fazemos generalizações sobre ambos os sexos porque compartilhamos em alguma capacidade características dentro do nosso grupo sexual. Sua colocação foi bem articulada, Cindy. Concordo que as pessoas devem ser julgadas individualmente, não coletivamente, principalmente na escolha de parceiros sexuais.
Mas eu acho que tem algo sobre muitos desses programas da nova era e muitos dos comentários da nova era que absolutamente se aproveitam de como as pessoas estão solitárias. E isso me leva ao meu último grande problema com o podcast Whatever, a coisa do OnlyFans, sobre a qual eu falei anteriormente, mas estamos aqui agora. No espaço de comentários sobre gênero, é possível notar a percepção geralmente negativa das mulheres do OnlyFans. Isso é algo sobre o qual falei bastante neste canal. Se esses programas, apresentadores e seguidores criticam mulheres por produzirem conteúdo no OnlyFans, por que Nicolette Nicole usaria o podcast Whatever para angariar assinantes na plataforma? E o mais importante, se todos abominam esses criadores, por que esses programas continuam convidando-os? Uma das coisas mais ignoradas sobre os podcasts Whatever e programas semelhantes é que eles dão plataforma para pessoas que criam pornografia, enquanto simultaneamente não reconhecem que seus espectadores são consumidores de pornografia. Por conteúdo adulto, refiro-me à pornografia. Mas o YouTube deixa-me dizer, rapaz. Então pornografia é meus jovens batatas. De certa forma, é meio cíclico e simbiótico, se não um pouco parasitário. Veja, os shows precisam dessas garotas. Quer dizer, é assim que eles conseguem que as pessoas assistam em primeiro lugar. As garotas precisam do show para aumentar suas contas no OnlyFans. Esses shows trazem mulheres do OnlyFans com seios grandes e pouca roupa, destacam-nas nas miniaturas dos vídeos, sabendo que isso por si só vai atrair milhares de visualizações. Essas mulheres são bombardeadas com perguntas para as quais não estão preparadas. Esses momentos são recortados e circulados, trazendo enorme atenção para o show e a mulher. E de alguma forma são as mulheres que acabaram de ser ridicularizadas incessantemente que agora têm uma base de assinaturas do OnlyFans maior. É como comprar uma assinatura do Pornhub para assistir a um vídeo nessa plataforma sobre por que o camarão é ruim, apresentado a você por um grupo de mulheres seminuas de seios grandes. Parece um pouco contraproducente. Quero ressaltar que a co-apresentadora do programa é uma boneca sexual e Brian, o apresentador, tentou vender lanternas flashlights no programa. Quer dizer, sim, isso é muito baseado, obviamente, tão baseado. Eu sou muito velha pra isso. Honestamente, tudo isso me lembra do problema em que a conta do Twitter Mulheres Postando Alice se encontrou há pouco tempo. A conta, que geralmente passa seu tempo postando conteúdo de mulheres usando um celular, por assim dizer, começou a fazer postagens marcando criadores do OnlyFans. As pessoas foram rápidas em apontar que essas postagens eram, na verdade, anúncios para as mulheres em questão, e isso é irônico, dado que a conta passou seu tempo apontando mulheres fazendo papel de bobas, zombando do OnlyFans e assim por diante, e agora está, de repente, promovendo as próprias modelos do OnlyFans que têm zombado, e o podcast Whatever está mais ou menos na mesma sintonia. Desculpe-me pela extensão e falta de coesão deste vídeo, não era minha intenção. Este é um daqueles tópicos em que tenho certa dificuldade em conectar meus pensamentos, então agradeço sua paciência. Mas eu quero deixar você com alguns pensamentos finais. Agora, em primeiro lugar, e quero deixar isso claro, eu não gosto quando programas, independentemente de serem um programa online ou um programa de rede na sua televisão, fazem isso com qualquer um dos sexos. Não gosto quando as pessoas são tiradas de contexto e quando os vídeos são editados de forma enganosa, independentemente de gênero. Eu não gosto que isso aconteça com ninguém. E o problema com o podcast Whatever e programas similares é que eles não oferecem soluções significativas para alguns dos problemas que estão discutindo no programa. Pode-se argumentar que não é para isso que eles estão lá. Bem, então não pinte todos os homens ou todas as mulheres com a mesma pincelada. Se você não vai tentar melhorar a vida das pessoas e só vai ficar ali e ter uma sessão de luta, não tente fazer parecer que todas as mulheres compartilham esses pontos de vista quando não compartilham. E se você de fato quer ajudar as pessoas a se melhorarem, acho uma ótima ideia trazer pessoas que possam auxiliar outras a fazer isso. Esses programas apenas aprofundam a divisão de gênero, colocando as pessoas umas contra as outras e manchando todas as mulheres com essa terrível pincelada. Esses programas agora justapõem uma boa mulher com várias mulheres ruins, como se a primeira fosse a exceção e as últimas a regra. E isso simplesmente não é verdade. Como eu reconheci muito cedo, talvez eu não seja o público-alvo, e talvez eu seja muito velha para entender o que está acontecendo aqui, e talvez muita coisa esteja passando por cima da minha cabeça, mas se eu estou entendendo corretamente, então eu mantenho que tudo isso é incrivelmente inútil e não faz nenhum favor a homens e mulheres.
No final, eu sei que esse tipo de conteúdo sempre existirá porque sempre haverá um mercado para ele, mas eu realmente tenho esperança de que algo muito, muito melhor, muito, muito mais útil surgirá em seu lugar. Agora, antes de abrir o espaço para todos vocês, este é apenas um lembrete para conferir o T.J. Henley usando o link na descrição. Confira, e a pele do seu parceiro a agradecerá. Agora, quero ouvir a opinião de vocês. O que acham? Você já ouviu o podcast Whatever? O que achou? Acha que é útil para homens e mulheres? Você não assistiu? Você não pretende assistir nunca? Você acha que programas assim geralmente são meio bobos, ou meio inúteis, ou simplesmente muito fora de lugar na nossa sociedade moderna? Você concorda com o meu sentimento de que as relações entre os sexos estão realmente piorando agora? Que as coisas parecem muito mais extremas e muito mais intensas do que eram nos anos passados? Você acha que esses programas têm um lugar na sociedade? Você acha que eles não têm um lugar na sociedade? E o que você geralmente pensa sobre essa questão no geral? Como sempre, se você gostou do vídeo e ainda está aqui assistindo até o final, eu encorajo você a se inscrever se ainda não o fez, ou deixe um like ou um comentário. Eu realmente leio a vasta maioria dos comentários e gosto muito de ler todos os seus feedbacks. Se tiver uma sugestão de vídeo, sinta-se à vontade para me informar. Verei vocês, pessoas maravilhosas, no próximo vídeo. Fiquem bem.